Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveita para comentar, para compartilhar, dê o seu like e ative o sininho das notificações. E no projeto Vem Ler a Bíblia Comigo, me ajude a que essa palavra possa chegar cada vez mais longe. Estamos lendo Jeremias, no capítulo 22, e o texto 1 é do versos 1 ao verso 9, né? Deus novamente dá um alerta, faz uma convocação para que o povo se arrependesse dos seus pecados, expõe, né, o pecado deles de injustiça, o pecado de idolatria que praticavam com sacrifícios humanos e também fala para eles, né, que Deus usaria a Babilônia como instrumento, né, de castigo se eles não se arrependessem, né? Mais uma vez Deus está chamando ao arrependimento. Diz o texto: assim diz o Senhor, desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra, e dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu, os teus servos e o teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se deveras cumprirdes esta palavra, entrão pelas portas desta casa os reis que se assentarão no trono de Davi, em carros e montados em cavalos, ele, os teus servos e o seu povo. Mas, se não derdes ouvidos a estas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa se tornará em desolação. Porque assim diz o Senhor, acerca da casa do rei de Judá: tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano, mas certamente farei de ti um deserto e cidades desabitadas, né? Aqui uma referência às grandes florestas, né? Que tinha o título de Gileade e Líbano, né? Era um pedaço de terra, uma grande floresta. E Deus então está dizendo que a terra de Judá, o povo de Judá, né? Se tornaria um deserto, uma cidade desabitada, se eles não se arrependessem do seu pecado. Verso 7. Designarei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-los no fogo. Muitas nações passarão por esta cidade e dirá, cada um ao seu companheiro: por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então se lhes responderá, porque deixaram a aliança do Senhor seu Deus e adoraram a outros deuses e os serviram. Então, mais uma vez, Deus chama o povo ao arrependimento, Deus fala tudo o que ia acontecer, Deus revela o que ia acontecer para o povo e Deus diz o motivo pelo qual viria o juízo sobre eles. O motivo era está registrado no verso 9, porque deixaram a aliança do Senhor seu Deus, adoraram outros deuses e os serviram, né? Então, a partir do verso 10 até o verso 12, tá? A gente tem a citação aqui, né? O rei Josias, que tinha sido um bom rei para Judá, tinha sido morto por Faraó Neco na Batalha de Megido, lá por volta de 609. Seu filho o sucedeu, e depois de 3 meses que estava no trono, um dos seus filhos foi levado cativo para o Egito, né, onde lá ele faleceu, né?
E o verso 12, ele tem aqui um ditado, né? Relata que é melhor morrer no campo de batalha do que morrer no cativeiro, né? Porque no campo de batalha morre, mas no cativeiro vira escravo, né? Leva para a escravidão. Verso 10, não choreis o morto, nem o lastimeis, chorai amargamente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias seu pai, e que saiu deste lugar, jamais tornará para ali. Mas no lugar para onde o levaram cativo, morrerá e nunca mais verá esta terra, né? Então, logo a seguir da morte de Josias, o seu filho Salum se ergue ao trono e dura 3 meses, é levado cativo e lá no cativeiro mesmo ele ia morrer. A partir do verso 13, a gente nos conta, né, que o rei Jeoaquim reinou ali um bom tempo. Ele reinou do ano de 609 até o ano de 597, né? Mas ele foi um péssimo rei. Ele usurpou o direito de remuneração dos trabalhadores, né? Ele fez um reinado opressivo, egoísta. Ele foi um mau rei, né? Ao contrário do seu pai Josias, ele não ouviu o Senhor. Vamos ao texto. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário. Que diz, edificarei para mim casa espaçosa e largos aposentos, ele abre janelas e forra de cedros e a pinta de vermelhão. Reinarás tu só porque rivalizas com outro em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Então, fala de Josias, que ouviu o Senhor e teve um reinado próspero, né? Verso 16, julgou a causa do aflito, do necessitado, por isso tudo lhe ia bem. Porventura, não é isso conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância e para derramar o sangue inocente e para levar a efeito a violência e a extorsão. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não lamentarão dizendo, ai meu irmão, ou ai minha irmã, nem o lamentarão dizendo, ai Senhor, ou ai sua glória. Como se sepulta um jumento, assim o sepultarão. Arrastá-lo-ão e o lançarão para bem longe, para fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano, ó Jerusalém, e clama, ergue a voz em Bazã e clama desde Abarim, porque estão esmagados todos os teus amantes. Falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei. Tem sido este o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca destes ouvido a minha voz, né? Então, esse era o rei Jeoaquim, né? Ele era de dura cerviz, Deus está falando duramente com ele, né? Porque ele não seguiu o caminho do pai Josias, de ouvir a Deus e andar nos caminhos do Senhor. Ele seguiu o seu próprio caminho. Verso 22, o vento apacentará todos os teus pastores e os teus amantes irão para o cativeiro. Então certamente ficarás envergonhada e confundida por causa de toda a tua maldade. Ó tu que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, como gemerás quando te vierem as dores e as angústias, como da que está de parto. Então aqui refere-se, né, quando Babilônia iria vir sobre
Jerusalém, né? A partir do verso 24, né, vai falar a respeito de Jeconias, né, o rei que veio depois, e diz assim o verso 24: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. E entregar-te-ei, ó rei, nas mãos dos que procuram tirar-te a vida, e nas mãos daqueles a quem temes, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para outra terra em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra da qual eles têm saudades, a ela não tornarão. Acaso é este Jeconias, homem vil, coisa quebrada, o objeto de que ninguém se agrada, porque foram lançados fora ele e os seus filhos, e arrojados para a terra que não conhecem. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: registrai este como se não tivera filhos, homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará, para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. O rei Jeconias, filho de Jeoaquim, apesar dele ser um herdeiro legal do trono, né? Mas aqui Deus decreta um juízo sobre ele e sobre seus filhos, né? Que eles nunca subiriam ao trono. Eles perderam o direito da sucessão por causa do pecado de seu pai, de não ouvir a Deus, né? Então aqui a gente tem o relato de dois reis, né? Que não ouviram a Deus, né? E foram tratados com dureza por Deus. Eu quero pensar, a primeira coisa que o texto me revela, que traz para a gente pensar, é que é uma constante, né? A gente vai vendo na leitura que é uma constante. Deus, a primeira coisa é que Deus, antes de trazer juízo sobre alguém, ele dá várias oportunidades, convidando ao arrependimento. E é uma constante aqui no livro de Jeremias, né? Por isso que a palavra de Deus vai dizer em Lamentação que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todo novo amanhecer, que significa que todo dia é uma nova oportunidade que nós temos de acertar o passo, de caminhar com o Senhor e obedecê-lo e alinhar, né, a nossa vontade com a vontade de Deus. Segunda coisa que me vem ao coração é que é melhor morrer com Cristo, queridos, do que viver uma vida toda sendo escravo do pecado, né? É melhor morrer com Cristo, e às vezes eu faço essa oração. Ah, Jesus, ora vem, Senhor Jesus, logo para mim, né? Porque é melhor a gente estar numa vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, do que viver uma vida na escravidão do pecado. Terceira coisa que eu quero trazer para a gente pensar é que as nossas ações, elas revelam quem nós somos. E nós somos chamados por Deus para fazer o bem, nós somos chamados por Deus para exercer justiça. Justiça ao órfão, à viúva, ao oprimido, né? Nós temos que dar esse fruto de justiça em nossa vida. Então a gente precisa avaliar como é que tem sido a nossa maneira de tratar com o nosso próximo. A gente tem sido justo nas nossas ações, né? Porque se não temos sido justos, queridos, precisamos alinhar o passo, né? Isso significa que a gente não pode ter dois pesos e duas medidas. As nossas atitudes, as nossas ações, elas precisam sempre estar alinhadas com a vontade de Deus, alinhadas com os mandamentos, né? Alinhados, a nossa vida precisa estar alinhada com os mandamentos do Senhor. E aí, a lição que eu tiro aqui dos dois reis que
que foram julgados e sofreram o juízo de Deus, é que no orgulho e no egoísmo, sempre nós vamos encontrar a derrota, né? Ninguém que é orgulhoso, que caminha no orgulho, na contramão de Deus, né? Porque eu entendo que andar orgulhoso, andar na jornada do orgulho é fazer as coisas por si só, é ser autossuficiente, é ser independente de Deus, né? E aí esse lugar é um lugar de derrota. Esse lugar de independência, de autossuficiência, é um lugar de derrota. Porque nesse lugar de orgulho, de egoísmo, de viver só para si, não tem lugar para ouvir o que Deus tem a dizer. O orgulhoso, o egoísta, ele não para ouvir a Deus e nem a ninguém. Então é um caminho de derrota. Os reis aqui, Jeconias, Jeoaquim, né, os filhos de Josias, não andaram no caminho do seu pai. Eles não andaram no caminho de ouvir a Deus, porque Josias foi um bom rei, ele ouviu o Senhor, ele destruiu todos os altares, mas os seus filhos, eles escolheram a rota do orgulho, do egoísmo, da autossuficiência e da independência. Eles abandonaram, né? Abandonaram, foi isso que o texto falou, né? Verso 9. Então lhes responderá, porque deixaram a aliança do Senhor seu Deus e adoraram a outros deuses e os serviram. Deixaram, então, o orgulho e o egoísmo está nesse lugar onde você não tem aliança com Deus, onde Deus não dita as regras, onde é você que dita as tuas regras. Você diz o que vai fazer, você escolhe o que vai fazer por si só. E esse caminho, a exemplo dos reis que nós acabamos de ler, é um caminho de derrota. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa manhã. Obrigada, Pai, pelo teu grande amor. Obrigada pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, porque ela se renovou no dia de hoje, nos dando oportunidade de alinhar a nossa mente, o nosso coração ao teu coração, Pai. Alinha, Senhor Deus, nosso coração, todos os nossos atos, Pai. No dia de hoje, todos os atos, todos os lugares onde formos, ó Pai. Tudo aquilo que formos fazer, ó Pai, que esteja alinhado com a tua vontade, Pai. Que esteja no crivo, Pai querido, dos teus mandamentos. Pai de amor, nós te pedimos isso, Senhor, porque cremos e confiamos no Senhor. Queremos depender do Senhor, ó Pai. Pai, quero te pedir por esta pessoa que me ouve, por sua família. Senhor Deus, que o Senhor possa estar com essa pessoa. Paizinho querido, que ela também possa estar alinhada com a tua vontade, com os teus mandamentos, ó Pai. Ó Deus querido, se ela estiver enferma quando me ouve, na hora que me ouve, no dia que me ouvir, que ela possa, ó Deus querido, receber a cura da sua enfermidade. Se ela estiver angustiada, Senhor Deus, se ela estiver oprimida, que o Senhor venha com refrigério, Pai, com consolo, com conforto sobre a vida dela, Paizinho querido. Ó Deus de poder, toma, Senhor Deus, nas tuas mãos, Pai. Nós entregamos para ti o nosso dia de hoje, Pai. Entregamos ao Senhor e precisamos, Pai, queremos declarar a nossa total dependência do Senhor. Nos ajuda a ouvir-te, Pai. Nos ajuda a te ouvir com clareza, Pai querido. Nos ajuda a ouvir com clareza. Traz clareza à nossa mente nesse dia. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Queridos, tenham um dia abençoado e até amanhã, se Deus nos permitir.